Oi, meu nome é Jéssica e por aqui eu falo sobre desenvolvimento e comportamento infantil. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atitudes que os pais podem ter para contribuir com que seus filhos tenham uma infância feliz, saudável e se desenvolvam plenamente. É um assunto muito complexo, muito amplo, eu sei, mas hoje eu vou focar um pouquinho em aspectos comportamentais. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de hoje muitos pais, mães se preocuparem demasiadamente em fazer com que seus filhos sejam felizes. Ao não ter clareza de qual é o seu papel, a sua responsabilidade, você se exime de algumas obrigações que são inerentes ao papel de pai e de mãe. A verdade é que os pais amam seus filhos incondicionalmente e um erro é acreditar que esse sentimento é compartilhado por outras pessoas também. Mas talvez você já tenha ouvido isso, pode doer, pode ser uma verdade, como dizem, nua e crua, mas eu preciso que você tenha clareza disso. O seu filho, ele é especial somente para você. Hoje existe esse discurso de que a população, o mundo odeia as crianças. Isso pode ter um fundo de verdade, porque realmente existe muita intolerância, mas há também uma negligência muito grande por parte das famílias, dos pais, que se eximem da função de educar, de ensinar regras, de ensinar o que é certo e o que é errado e preparar a criança para viver em sociedade, preparar a criança para lidar com situações normais do dia a dia, como por exemplo ter que esperar numa fila de mercado, como não poder comer alguma coisa, pegar alguma coisa que está ali. Isso é muito prejudicial para a criança, porque ela tem o direito, ela merece ter uma infância sim, feliz, que ela possa ser criança, que ela possa brincar, fazer bagunça, se sujar, realmente ter esses comportamentos que são próprios da infância. Mas, por outro lado, se ela não tem limites, se ela não sabe como se portar ao se relacionar com outras pessoas, ela vai sofrer as consequências disso. Talvez você já tenha ouvido uma frase de Ayn Rand que diz que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. E isso é muito verdadeiro, porque ao não ensinar a criança a se relacionar com pessoas, a se portar em sociedade, a não prepará-la para a vida, isso se faz como? Tendo ordem, tendo disciplina, tendo regras claras, tendo muito bem estabelecido o que é certo, o que é errado, o que ela pode fazer, o que não pode. Ao não ter isso muito bem definido na infância, nos seus primeiros anos de vida, ela vai ter um prejuízo ao se relacionar com outras pessoas. Ela entra sem saber jogar as regras do jogo. Isso vai fazer com que, ainda na infância, ela seja excluída pelas próprias crianças. Vai ser aquela criança que, por não saber esperar, por não saber ceder, por querer tudo do jeito dela, já deve ter visto a criança falando: não, agora eu quero ser mãe, agora eu sou médico, você faz isso, agora é minha vez. Isso é natural da criança, é instintivo, ela precisa desenvolver isso, mas tem crianças que têm uma baixíssima tolerância à frustração. Tudo tem que ser do jeito dela, no tempo dela, conforme ela quer. E aí o que acontece? As outras crianças vão passando a rejeitar essa criança. A criança precisa sentir pertencimento, ela precisa sentir essa aceitação por parte dos seus pares. Os conflitos fazem parte, as brigas fazem parte, o choro faz parte, é normal. Mas perceba que quando existe um relacionamento saudável, as crianças, elas se entendem, elas negociam e elas chegam a um acordo. Uma hora uma cede, a outra hora a outra cede, e assim elas vão brincando juntas e elas vão aprendendo habilidades que elas vão usar para o longo de toda a vida. Você precisa, como diz Jordan Peterson, além de preparar para a vida, tornar o seu filho, a sua filha, uma criança socialmente aceitável, socialmente desejável, porque quando ela não tem essas habilidades para viver em sociedade, quando é uma criança difícil, que tudo tem que ser do seu jeito, custe o que custar, que impõe os seus caprichos às crianças, aos adultos, não importa quem esteja à sua volta, tem que ceder, porque senão ela se joga no chão, porque senão ela grita, porque senão ela se torna agressiva. E os pais vão permitindo isso e vão fazendo com que todo mundo ao redor também ceda aos caprichos da criança. Isso é muito nocivo para ela. Por quê? Porque a criança precisa brincar com outras crianças, ela precisa dessa interação. Ela se desenvolve, ela desenvolve habilidades que ela vai utilizar para o resto da vida. Quando a criança não sabe jogar esse papel de negociação entre os seus pares, entre crianças da mesma idade, de uma idade próxima, ela vai sendo rejeitada por esse grupo. Ela vai sendo excluída. Ninguém quer brincar com ela, porque afinal
Tudo tem que ser dito dela, tudo tem que ser na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e nunca pode ser do jeito que a outra criança quer. Naturalmente, essa criança vai sendo rejeitada, vai sendo excluída pelo grupo. E esse sentimento de rejeição é muito nocivo, ativando gatilhos que vão fazer com que essa criança se comporte de forma cada vez mais inapropriada, cada vez mais agressiva. Já os adultos, por sua vez, geralmente têm uma tolerância maior. A gente tende a ser menos impulsivo e pensar um pouquinho antes de agir. Entretanto, ninguém gosta, ninguém se sente plenamente confortável em uma situação em que uma criança está no centro das atenções e tudo tem que ser feito do jeito que ela quer. Especialmente se esses adultos têm filhos e procuram ensinar regras, limites, boas maneiras, ensinam essa criança a se portar socialmente, a esperar a sua vez, a respeitar o outro. Então, o que acontece? Por mais que esses adultos possam ponderar a sua própria reação e até mesmo conversar com seus próprios filhos para não excluir essa criança, para incluí-la na brincadeira, para desculpar quando acontece algum mal entendido, não vai estar sendo 100% verdadeiro, porque ninguém se sente 100% confortável e bem numa situação de injustiça. Então, se esse pai, se essa mãe procura dar uma educação com princípios, com limites, com regras claras e bem estabelecidas, é muito delicado estar numa situação onde vem seus filhos sendo vítimas de uma criança tirana, digamos assim. Esse adulto vai ter uma postura que é o que Jordan Peterson chama em seu livro de fake smile, que é basicamente aquele sorriso falso, aquele sorriso amarelo, sabe, que a gente dá quando a gente está desconfortável com uma situação. E por mais que esse adulto procure ser gentil, não tenha nenhum comportamento, nenhuma fala rude para com essa criança, pelo contrário, ele está aí tentando mediar a situação. A criança ela é muito sensível, ela percebe, ela sente que ela não está sendo 100% aceita, validada, amada, benquista. E os pais, por sua vez, acabam se colocando também numa situação muito complicada, porque em função de oferecer uma educação respeitosa, e isso é muito válido, eu não estou defendendo aqui uma educação que parte da violência e da agressividade de forma nenhuma, mas em nome disso os pais buscam métodos, buscam estratégias, buscam formas de exercer a parentalidade abrindo mão da autoridade, abrindo mão do seu papel de pai, de mãe. E em função disso, acabam abrindo mão de ensinar regras, de ensinar limites, numa ideia de que estão impondo algo e isso é ruim para a criança, mas na verdade o que é nocivo para a criança é a falta disso, a falta de saber o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, deixa a criança perdida. Ela tem o direito de saber quais são as regras para cada situação. Dessa forma, ela sabe o que é esperado dela. Então, se confunde muito isso de dar o controle, de dar o poder para a criança, na tentativa de deixá-la ser livre, dela poder se expressar, dela poder desenvolver quem ela é e não podar, digamos assim, a sua criatividade, a sua voz no mundo. Mas essa preocupação, ela é exagerada, ela é extremamente prejudicial para a criança, porque priva ela de ferramentas de desenvolver habilidades que são essenciais, tanto na infância quanto para a vida. É função dos pais preparar essa criança para crescer e se tornar totalmente independente, uma pessoa, um adulto totalmente funcional e que seja capaz de estabelecer relacionamentos saudáveis com outras pessoas também. Isso começa dentro de casa com as pequenas coisas, quando a criança tem uma rotina bem estabelecida, tem uma hora para cada coisa, quando cada coisa tem o seu lugar, que ela sabe e ela é corresponsável por manter aquele ambiente limpo, organizado, funcional. Ela faz parte da família, ela sente pertencimento por também colaborar nos afazeres de casa, também ter o seu papel dentro dessa relação. Quando os pais ensinam para a criança que tem coisas que a gente tem que fazer mesmo quando a gente não está afim, e os pais ensinam isso para a criança nas pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, quando ela precisa arrumar a bagunça que ela fez, guardar os brinquedos, quando ela é corresponsável por pegar a roupinha que ela tirou, o casaco, e colocar no cesto de roupa suja ou colocar de volta na gaveta, quando ela tem um horário de tomar banho e ela pode exercer ali a sua autonomia. Ela tem o sentimento sim validado, acolhido, mas ela sabe que as regras estão postas. Se depois da escola é hora de tomar banho, se por exemplo depois do jantar ela ajuda a tirar os pratos, ela se sente parte da família, ela sente esse pertencimento que é essencial
para desenvolver a autonomia dela e também a autoestima. E com essas situações, ela vai aprendendo que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer apenas. Em muitas situações, a gente precisa, sim, fazer aquilo que a gente não está com vontade. Então, quando a mãe fala para ela que agora é hora de guardar os brinquedos, por mais que ela não queira guardar os brinquedos, ela pode, sim, sentir raiva, sentir frustração. Isso é muito válido. Mas ela vai guardar mesmo assim, porque ela sabe que tá, pô, só aquela hora é a hora de guardar, porque é a hora do jantar. Pronto, tá tudo bem a criança não tá feliz com isso, tá tudo bem ela se sentir frustrada, ela chorar com isso é muito válido. Ela tá colocando pra fora, ela tá lidando com a situação da forma dela, que nesse momento é chorar, talvez seja se jogar no chão e realmente transbordar aquela emoção e pronto. Os pais são suporte emocional para a criança de mostrar, olha, eu passei por isso e tá tudo bem. A criança que tem a oportunidade de vivenciar essas micro frustrações no dia a dia ao lidar com situações reais que acontecem com qualquer pessoa, ela consegue transpor isso para outros ambientes, mesmo na ausência de seus pais. Então, na escola, quando acontecer algum conflito, quando ela precisar lidar ali com algum coleguinha, com algum amigo, ela vai ter competências socioemocionais, ela vai ter ferramentas, ela vai ter recurso para poder negociar, argumentar, ceder, esperar, enfim, para se relacionar com o outro de forma saudável. Então, os conflitos, eles fazem parte da vida. O que a gente precisa é preparar a criança para lidar com eles e não privá-la de passar por essas frustrações, privá-la de passar por situações em que ela vai ficar com raiva, que ela vai ficar triste, que ela não vai ter os seus desejos atendidos. Então, quando você tem essa postura, pequenas ações no dia a dia, mostrando para a criança, guiando ela, direcionando o seu comportamento, falando, olha, esse é o comportamento que é esperado de você. Eu diria até que é uma falta de responsabilidade muito grande, é uma negligência os pais se eximirem dessa função na tentativa de fazer os seus filhos sempre felizes, porque eles não vão estar sempre lá para poder garantir isso para a criança. Isso tem uma outra consequência, porque nessa tentativa de exercer uma educação respeitosa, os pais não impõem nada para a criança. Eles, como eu disse antes, abrem mão da sua autoridade, querem se colocar no papel de igual para igual e dá para a criança o poder de escolha, dá a voz para a criança também decidir por si. É libertador quando a gente pode só relaxar e saber que tem alguém no comando. Imagina você pegando um voo de avião e ficando preocupado se o piloto está fazendo isso, está fazendo certo, se ele está tomando as decisões corretas, se ele está apertando os botões, puxando as alavancas que ele deveria. Não, quando você entra dentro de um avião, você quer o quê? Reclinar sua poltrona e relaxar, sabendo que o piloto está sabendo o que ele está fazendo, que ele tem segurança para isso, que ele sabe para onde o avião está indo. É apenas uma comparação aqui para poder te ajudar a enxergar que a criança ela tem o direito de só ser criança. É o seu papel como mãe, como pai, tomar as decisões. Falar assim, sou eu quem mando, sou eu quem escolho, porque você sabe o que é melhor para a criança. Você entende os motivos, quais são as razões pelas quais você está tomando essa decisão. Então, tira o peso da criança ter essa voz, de ter que decidir, de ter que compreender e concordar com aquilo que você está colocando. Você dando essa segurança para ela agora, você formando essa base muito forte, muito estruturada, você dá condições para que lá na frente a criança tenha esse autocontrole, para que ela tenha essa consciência e ela não seja refém das suas vontades, mas que ela tenha sim o poder de escolha, mas no tempo certo. Com isso, eu não estou dizendo que não há situações em que você pode sim deixar a criança escolher, mas quem decide isso é você. É você quem coloca as condições. Se ela vai colocar o vestido azul, o vestido vermelho, se ela vai levar para a festinha, para a escola, o brinquedo do Batman ou o carrinho, tá tudo bem, você pode dar as condições, mas em escolhas fundamentais, aquilo que estrutura a educação dela é sua responsabilidade, tomar a decisão e comunicar isso para a criança de forma muito clara. E o que eu tenho visto, pais que, ao abrirem mão disso, vão tentando conversar, vão tentando negociar e convencer a criança para cada pequena ação do dia a dia, para levantar da cama, para poder trocar de roupa, tirar o pijama, escovar o dente, pentear o cabelo, tomar café da manhã. Tudo é um convencimento, tudo é um desgaste muito grande, tentando conversar com a criança e fazê-la querer fazer aquilo. Então você vai pedindo carinhosamente, você vai insistindo, você vai prometendo uma coisa, vai cedendo em outra, e o resultado é que em determinado momento você não aguenta mais.
porque isso não é sustentável no médio e longo prazo. Pais que defendem uma educação respeitosa, mas que chegam no seu limite de pedir, tentar convencer a criança e simplesmente explodir, gritando com a criança, ameaçando, tem uma reação totalmente descontrolada. E isso é extremamente nocivo para a criança, mesmo que você não tenha uma postura agressiva, você de fato parta para uma agressão física. Ainda assim, essa sua instabilidade emocional de uma hora você tá dando para a criança poder de escolha, a voz, e outra hora você tá gritando com ela, você tá ameaçando, você tá fazendo uma chantagem emocional, isso é muito prejudicial. Então seria muito melhor, mais fácil, mais leve para a criança se desde o começo ela soubesse quais são as regras. O que você espera dela? Seria muito melhor para ela se você simplesmente mandasse ela fazer o que tem que ser feito. Então você estabelece uma relação em que você conversa com a criança tentando convencê-la a querer fazer aquilo que tem que ser feito, tentando tornar aquele momento lúdico, uma brincadeira, tentando quase que distrair e enganar a criança, o que também não é saudável. É essencial que os pais tenham consciência disso e tenham uma postura que de fato contribua para o desenvolvimento da criança. Se fez sentido para você, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui para eu entender que esse conteúdo é relevante para que eu possa criar mais vídeos nesse formato e também para que o YouTube possa entregar para cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!